Bem, galerinha, vamos falar aqui agora de mercado a termo, tá? Vai ser o primeiro tipo de mercado que a gente vai estudar dentro desse universo de derivativo. Na última aula a gente já teve uma noção, né, introdutória do que é derivativo. Vamos agora aprofundar o nosso conhecimento, beleza? E aqui para me ajudar eu trouxe o nosso amigo José, né? O nosso amigo José, ele participou, né, da última aula, ele é um investidor. E hoje ele fez a seguinte transação, tá? Hoje, tá? Imagina que hoje o José ele foi na bolsa e comprou, tá? Aqui a ação da empresa Brian Souza, tá? Botei aqui Brian Souza, tá? E comprou cada ação dessa empresa por R$ 10. Tá? Ele comprou essa ação hoje, cada ação da empresa valendo R$ 10. O que acontece? O que está na mão do nosso amigo José agora? Obviamente, além das ações, né? Está na mão do nosso amigo José o risco, né? Referente a essa empresa, referente à empresa Brian Souza. Se a empresa Brian Souza sobe, avança, passa a valer ao invés de 10, 15, 20 reais, o José ganha dinheiro com isso. Se a ação cair, o José ele perde dinheiro com isso. Então o José ele está com um risco na mão, mas a gente vai falar disso mais na frente. O que importa é que ele comprou essa ação hoje a R$ 10. Do outro lado a gente tem um outro investidor, uma outra pessoa que é o Pedro, tá? O que acontece? O Pedro ele vem estudando há muito tempo essa empresa, tá? Ele vem estudando há muito tempo a empresa Brian Souza e ele acha que essa empresa ela vai ter um grande aumento de valor no próximo mês. Então, o Pedro acha que dentro desse próximo mês, de hoje, daqui a 30 dias, o valor dessa ação vai subir muito. O valor dessa ação vai subir muito. E o Pedro está doido para investir nessa ação. Só que o que acontece? O Pedro ele está sem dinheiro no momento. O Pedro ele está sem grana. Ele só vai ter dinheiro daqui a 30 dias, que ele vai fazer um negócio, tem um valor grande para receber. Então o Pedro ele só vai ter dinheiro daqui a 30 dias. Só que o que acontece? O Pedro ele acha que a ação vai subir nesse período. Então ele vai perder essa oportunidade, né? Porque ele imagina que a ação vai subir, mas ele não tem o dinheiro para comprar essa ação. O que o Pedro pode fazer? O que o Pedro pode fazer? Ele pode fazer uma operação a termo com o José. Ele pode combinar uma operação assim, José, eu quero comprar essas ações suas daqui a 30 dias e já estabelecer o preço hoje. Ué, Brian, por que eles fariam isso, né? Por que eles fariam isso? Vamos explicar. Imagina, tá? Isso aqui é um desenho hipotético, tá? Que o Pedro imagine que a ação, tá? O Pedro imagina que a ação vai valer R$ 20 daqui a um mês. E ele não tem esse dinheiro. O Pedro ele pode chegar para o José e falar: José, vamos fazer o seguinte, eu te pago R$ 15 nessas ações. Só que é o seguinte, eu quero receber essas ações daqui a 30 dias, que é quando eu vou ter o dinheiro para te pagar. Aí o que o José pensa? Opa, eu estava com risco na minha mão. Se eu faço esse tipo de venda, eu me livro desse risco, porque eu vou receber os R$ 15 garantidos daqui a 30 dias e esse risco passou a ser do Pedro. Tá? Então vamos supor que nesse bate-papo que eles tiveram, tá? Eles seguiram adiante e foram fazer um contrato a termo, tá? O que vai acontecer? Hoje, na data atual, o valor do ativo R$ 10. Beleza? Então aqui tem a forma do contrato a termo. Forma que eu digo as coisas mínimas que precisam ter, tá? Então o que precisa, né? Precisa ter a descrição do ativo. Nesse caso, o ativo que vai ser negociado nesse contrato a termo vai ser a ação da empresa Brian Souza. Então a gente já definiu o ativo. Depois a gente vai definir o preço.
A gente já viu que não faria sentido para o José vender essa ação a menos de R$ 10. Ele comprou hoje. E o Pedro ele acha que essa ação vai subir mais. Então o que o Pedro fez? Olha, eu vou te pagar R$ 15 na ação. Então a gente já tem aqui definido o preço. E também tem que ter a data da entrega. Nesse caso, eles combinaram em 30 dias. Então, o contrato a termo ele foi feito nisso. Eu especifiquei um ativo que eu vou vender por um preço. Perceba, o preço ele é pré-fixado, o preço está definido. O preço que o Pedro vai pagar para o José é um preço de R$ 15, independente do que aconteça. E tem a data de entrega, que é daqui a 30 dias. Uma vez que esse selado foi firmado, uma vez que esse contrato a termo foi firmado, ele tem que ser cumprido, tá? A gente vai estudar mais para frente o mercado de opção. O mercado de opção existe a opção de você concretizar aquela transação ou não. Por isso que tem esse nome mercado de opção. No contrato a termo, não. Daqui a 30 dias, o Pedro vai ter que se virar para pagar os R$ 15 ao José, e o José vai precisar entregar as ações que ele tinha para o Pedro, tá bom? Então, beleza, a gente viu aqui como funciona essa estrutura. Vamos para os cenários, né? O que poderia acontecer nesse cenário, tá? A gente viu que eles pactuaram um preço de R$ 15, e aqui eu botei dois cenários extremos, tá? Num cenário onde daqui a 30 dias a ação tivesse R$ 5, e o que aconteceria nesse cenário? 15 tá valendo R$ 5, não importa, o Pedro vai ter que pagar R$ 15 para o nosso amigo José. Então, pensando aqui que o Pedro comprou e vendeu, né, no mesmo dia, ele recebeu as ações e já vendeu, ele pode deixar na carteira, ficar com as ações, mas só para a gente ter uma ideia financeira. Nesse exemplo daqui, ele teria um prejuízo, né, de R$ 10. Ele teria um prejuízo de R$ 10. Ele pagou 15 e o valor dela agora está 5. Em contrapartida, se realmente a ação se valorizar, né, se a ação se valorizar e chegar, por exemplo, a 25, ele vai ter um lucro de R$ 10. Afinal, ele pagou 15 por algo que valia 25. Nos dois cenários, o José ele recebe R$ 15. Então perceba que aquele risco inicial, que ele estava aqui com o José, ele migrou para o Pedro. É o Pedro agora que pode sofrer oscilação, né? Ter uma maior rentabilidade, uma pior rentabilidade. O José ele garantiu os R$ 15, tá? Aqui só para fazer, né, uma ligação com a nossa última aula. Nesse caso aqui dessa operação, o José foi o hedger, né, o cara que se protege, e o Pedro foi o especulador, o cara que busca o risco para ter uma rentabilidade melhor, tá? Isso que é uma operação a termo. É uma operação de derivativo, porque é uma operação que derivou aqui de uma ação, nesse caso aqui a ação da empresa Bram Souza. Bacana? Isso aqui é a parte para vocês entenderem o funcionamento, entender o que é mercado a termo. Mas o que cai na prova? O que cai na prova são algumas coisinhas mais objetivas, tá? Que é o que a gente vai ver agora, que são partes da estrutura do mercado a termo, tá? De um contrato a termo. Prazo de 16 a 999 dias, tá? Naquele exemplo ali que a gente deu, era um prazo de 30 dias, então, ok, estava certinho, tá? Dividendos e proventos, tá? Aqui no caso que a gente deu, imagina que dentro daquele período, né, tinha o dia 0 e tinha o dia 30 da operação. Imagina que aqui no meio a empresa lá do Bram Souza fez o pagamento de dividendos.
esse dividendo ele fica com quem? Vai ficar com o José, né? Ou vai ficar com o comprador? Ele fica com o comprador, tá? Então, por mais que o comprador só receba a ação no 30º dia, no 30º dia ele vai receber tanto as ações quanto os dividendos do período do contrato a termo, tá? Então, dividendos e proventos e qualquer direito adquirido nesse período de 30 dias, ele passa para o comprador, tá? O mercado a termo é como se fosse uma compra pré-datada, você já passa a ter o direito aqui no dia 0 e só vai ter o desembolso realmente no dia 30, tá? E tipo de contrato. Contrato a termo é um contrato não padronizado. Por mais que tenha ali aqueles requisitos mínimos, a forma pode se dar como o comprador e como o vendedor quiserem, tá? Não existe um padrão estabelecido, tá bom? Então, essas são as 3 coisas que mais caem na prova em relação ao mercado a termo. Prazo de 16 a 999 dias, os dividendos e proventos originados no período, né, no prazo do contrato a termo pertencem ao comprador, tá? E o tipo de contrato é um contrato não padronizado. Beleza? Esse é o mercado mais tranquilo de entender, até por isso que eu iniciei com ele. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá, gente? Esse assunto é um assunto realmente um pouco complexo de entender, porque é algo que a gente não utiliza muito na prática, no dia a dia. Então, se tiver uma dúvida, não pensa que é boba não, tá? Pode deixar aqui nos comentários. Terão questões desse tema? Pertence ainda ao módulo 4 na parte de derivativo. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar o mercado de opções. Tá? Bem importante que você tenha a aula de derivativo, a primeira aula forte, e essa aula também já consolidada para que você veja a aula de mercado de opção sem maiores dificuldades. Beleza, gente? É isso. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.